Olá, gente, está começando mais um Ana Carolina Entrevista. Um abraço a todos que nos acompanham pela AltV e também pela Viva Web TV. O assunto de hoje é super importante, principalmente para as mulheres. É claro que os homens também têm que tomar conhecimento. Afinal de contas, todos os meses, muitas mulheres, milhões de mulheres, sofrem com a menstruação. A chamada TDM, TPM, desculpe, tensão pré-menstrual, é algo muito comum. Hoje existe também a TDPM, que é a tensão disfórica pré-menstrual, que é muito mais intensa, muito mais dolorida e muito mais sofrível, vamos dizer assim, para muitas mulheres. Eu vou conversar hoje com a CEO e founder da Lavi Legacy Labs, que é a Manuela Coutinho. É Lavi ou Levi? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, obrigada por me receber para falar desse assunto que é tão importante, né, para as mulheres. E obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos contar um pouquinho desde o início. Como é que começou esse envolvimento da Manuela com essa questão? Então, eu nasci no meio dessa questão, né? Meu avô, o Coutinho, era médico, cientista e foi o pioneiro em anticoncepcionais de longo prazo, né? Ele desenvolveu o primeiro anticoncepcional injetável, e entre as ferramentas que ele desenvolveu para a contracepção feminina estava o implante. Então, ele foi o desenvolvedor dos implantes hormonais lá na década de 60, né? E trouxe essa pesquisa para o Brasil participou das pesquisas e tudo. Então, isso sempre esteve na minha vida. Nunca houve um momento em que o implante era uma novidade, sabe? Assim? E eu era muito próxima de meu avô. Eu vim morar no Brasil, eu nasci em Londres e vim morar no Brasil com 6 anos. E meu pai continuava morando fora, né? Então, minha referência aqui, né, presencial, era meu avô. Então, era para mim, o que ele dizia era, sabe assim? E eu cresci com os implantes sendo uma realidade na nossa vida, achando que era normal, achando que todo mundo conhecia, sabe assim? Até hoje muita gente desconhece, né? Tá. Mas você enveredou para medicina? Você acabou cursando medicina? Não. O que aconteceu? Eu fiz faculdade na Europa, trabalhei na Europa em uma multinacional na Price, de auditoria, me formei em administração e fiquei lá trabalhando por 5 anos até que eu fui transferir, vim para cá, para o Brasil, e sempre que eu vinha, eu me envolvia nas coisas de meu avô, né? Eu ia no CEPAR, que era o hospital e tal, e um dia eu vim e falei, eu quero olhar os implantes. E quando eu fui ver, eu vi assim, que ele fazia de uma forma muito informal, sabe, assim, para o que era necessário para que aquele produto aparecesse, para que aquele produto crescesse, pudesse escalar. E eu falei, não, eu quero te ajudar a fazer isso. Então, eu peguei aquele produto que ele tinha criado. Quando eu fui olhar as coisas dele, o que aconteceu? Eu entrei no e-mail. No site dele, tinha um e-mail, Fale Conosco. Só que ninguém entrava no e-mail. Porque não tinha gestão da parte mal, era médico, sabe? Assim, o que a coisa da vida dele era fazer pesquisa e atender paciente. Ele queria encontrar soluções para as mulheres. Ele não era administrador, ele não era. Então, assim, aí quando eu entrei naquele e-mail, que eu vi os relatos das pacientes que tinham ali, aquilo era ouro em pó, sabe? Se eu falava, gente, as pessoas precisam saber disso, sabe? Porque tinham relatos, até hoje, eu fico toda arrepiada quando eu vou assim, foi uma descoberta para mim, sabe? Eu acho que foi um momento que eu entendi a magnitude do que meu avô fazia. Porque eu estava vendo a palavra do usuário ali. Eu estava sentindo um pouco o que ele sentia no dia a dia que a gente não tinha acesso. Então eu vi aquilo e falei, meu Deus, isso é muito importante. E aí comecei assim, a me envolver com os implantes, montei o laboratório novo, né? É, é, e aí, nesse momento, eu comprei um mês de férias a mais. Então, fiquei 2 meses no Brasil para poder fazer isso, montar uma equipe, contratar gente para que esse laboratório novo pudesse surgir e o mundo pudesse conhecer os implantes, sabe? Assim, Isso já faz quanto tempo? Isso já faz 12 anos. Nossa!
Você começou, então, muito jovem. E por que Comecei. Lavi Legacy? Porque o Lavi, minha avó é francesa. Ah, E, super misturado. Minha avó é francesa, meu avô e minha avó se conheceram quando meu avô fazia Sorbonne, em Paris. E, enfim, se apaixonaram. Minha avó veio pra cá, ela e minha bisavó, minha avó era filha única. E a França sempre foi muito presente na nossa vida e tudo. Minha avó também, a minha avó é viva e muito próxima de mim, sempre foi muito próxima de mim também. E em um momento, minha avó agora tá com Alzheimer. E ela almoça toda semana comigo e com minha mãe. E eu tava nessa coisa de qual vai ser o nome do laboratório e tudo. E aí minha avó tava em minha casa e um dia ela simplesmente começou a cantar a música La Vie en Rose, a capela todinha. Sabe, assim, cantou do início ao fim, se emocionou cantando. E foi a música que eu dancei a valsa do meu casamento com meu marido há 10 anos. nossa, eu tô Então, arrepiada. assim, na hora que ela cantou isso, assim, eu me emocionei, assim, de ver ela, assim, lembrar da letra e cantar. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, o nome do laboratório vai ser Lavi. Porque, assim, Lavi é a vida, e hormônio é vida. E meu laboratório tem muito de meu avô. Mas tem muito de minha avó também, né? E essa parte de minha avó, poucas pessoas sabem, mas eu não queria deixar que o meu laboratório tivesse a presença de minha avó tão forte quanto tinha de meu avô. E aí virou Lavi por causa dela, né? E o que o Lavi Legacy Labs faz hoje? Conta para mim um pouquinho o que é. Depois a gente vai falar dos implantes, a questão de se há contraindicação, a gente vai explicar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos falar um pouquinho do laboratório. O que ele faz hoje? Então, o Lavi é um laboratório de produtos magistrais estéreis. O que é isso? É um laboratório como um laboratório de manipulação, que você recomenda suas cápsulas e tal, só que é de produtos estéreis, que são os implantes, que vão debaixo do subcutâneo, né, debaixo da pele. Então, é uma outra classe de laboratório, né, que é super regulado e tal, e que o objetivo é fazer esses implantes para que os médicos possam prescrever. Então, assim, você vai dizer, na prática, o laboratório é um laboratório de implantes hormonais. A gente faz implantes elásticos, que são os implantes que ficam durante um ano, e os implantes absorvíveis, que são implantes que ficam por 4 a 6 meses. Que o corpo mesmo absorve. O corpo absorve. Então, a gente faz esses dois tipos de implantes. Só que o Lavi é assim, para mim ele é mais, ele é uma ferramenta de consciência, sabe? Assim, é uma ferramenta de uma forma de mostrar, de mudar como a gente envelhece. Sabe? Se eu quero mudar a forma que a mulher vê a sua saúde. Sabe? E a gente se acostumou a uma forma de ver a saúde completamente equivocada. Sabe? E a gente está no processo de transformação. Sabe? Assim, de transformação do envelhecimento, de entender que o envelhecimento não é fim, era uma fase, sabe? Essa fase pode ser de várias formas. Então, o Lavi, na medida em que ele faz um produto, sim, ele é um laboratório feito para isso, mas ele tem um objetivo muito maior, sabe? Que é um objetivo mesmo de conscientização da sociedade, principalmente da mulher, em relação à sua saúde, sabe? Então, e é um tema que eu sou apaixonada, sabe? Que eu sou muito, muito empenhada mesmo, porque falta gente, sabe? Falta gente, falta voz, e é muito natural para mim. Eu cresci com estas verdades. A questão é o seguinte, a questão da menstruação foi um tabu, né, no início. As pessoas tinham vergonha, as meninas, né? Eu lembro da minha mãe falando que ela nem sabia o que era quando ela menstruou, né? Na minha fase eu já sabia e tinha problemas de fluxo menstrual sem conhecer qualquer tipo de medicamento que pudesse amenizar esse tipo de sofrimento. Eu sofri do começo até o fim, até entrar na minha menopausa. Eu nunca pude usar hormônio porque eu tenho histórico de câncer na família. Então eu sofri demais, demais essa fase. E eu vejo o seu trabalho, eu fico feliz, porque eu acho que as pessoas têm que ter um canal de comunicação para entender isso. Porque hoje muitas mulheres ainda sentem vergonha, né? Hoje mulheres deixam de trabalhar por causa da menstruação, né? Não só as cólicas, mas também o humor, afeta tudo, né? Um corpo mal cuidado
é uma mente mal cuidada, né? E eu digo isso de forma clara porque eu vivi isso e fico muito feliz. Eu só fiz esse adendo porque eu acho muito importante a conscientização. Eu sei que você é profissional, é uma área de empreendedorismo, né? Claro que você precisa trabalhar com isso, mas você leva o empreendedorismo junto com a conscientização. Isso é muito importante, tá? Nessa conscientização, Manu, você falou que o seu laboratório desenvolve 2 implantes. Qual que é a diferença de um para o outro? Para quem um é indicado e o outro? Um de 1 ano e o outro que é absorvido na pele depois de 4 meses, 6 meses. Isso, os implantes, quando a gente fala do plástico, né, que é o que fica durante 1 ano. Então, a forma dele funcionar, apesar de poder ter a mesma substância, eles funcionam de forma diferente porque o hormônio é liberado de forma diferente. Então, na hora que o médico vai atender aquela paciente, ele tem que entender o que é que a paciente está buscando, né, para ver que tipo de liberação ela suporta e ela precisa. Porque uma paciente, por exemplo, que tem uma viabilidade emocional muito forte, TPM, né, uma TDPM, que a gente falou que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é super importante também, elas às vezes não suportam um pico hormonal causado pelo implante absorvível. Ela precisa de estabilidade. O que é que as meninas precisam? Estabilidade. Então, uma paciente que o foco principal dela é um equilíbrio e ter uma estabilidade hormonal e emocional durante o ano, ela precisa de um implante silástico, que é um implante que o hormônio é difundido de forma bem lenta, não faz picos. É um implante, por exemplo, que para uma paciente que está insegura, uma paciente que o médico às vezes está inseguro se vai dar certo, se não vai dar certo. O médico não sabe, na verdade, ninguém tem bola de cristal. Você começa o tratamento e você tem uma previsão ali da probabilidade de acontecer, mas às vezes a paciente não adapta. Claro. Então, é um implante que você pode retirar a qualquer momento. Então, olha, a paciente não gostou e tal, você retira e o tratamento cessa. O absorvível são implantes que eles são consumidos mais rápido. E eles são consumidos com maior influência da paciente. Então, pacientes que são mais ativas, por exemplo, atletas, elas vão consumir aquele implante, aquele pelletzinho, mais rápido. Então, em vez de durar 6 meses, vai durar 3 ou 4. Uhum. Elas vão ter picos hormonais maiores. Então, quando o médico for ali prescrever, ele tem que entender se aquela paciente, ela suporta um pico hormonal no início do tratamento. Iguaria de organismo para organismo, ninguém é igual a ninguém. Organismo, exatamente. E tem pacientes que não só suportam, como se dão melhor com doses um pouco mais altas. E pacientes que não. Então, essa sensibilidade do médico de saber o que é que ele está tratando e até onde ele pode ir com essa paciente. Uma paciente que precisa de contracepção, por exemplo, não pode usar o implante absorvível, porque o absorvível não tem estabilidade suficiente para garantir uma contracepção para a paciente. Entendi. Sabe? Então, são características do implante, né, dos produtos, mas principalmente das pacientes. Diga, pode falar. O que cabe melhor para cada pessoa, porque o importante aqui é a individualização. Mas a matéria-prima é totalmente nacional? Curiosidade. Não. Conta para mim. Não. Tudo importado. Tudo. A gente não tem know-how no Brasil para isso ainda? Olha, assim, estamos se caminhando. A matéria-prima, por exemplo, a gente compra os hormônios, né? E são hormônios que são muito caros, tá? Então, por exemplo, a gestrinona, que é esse hormônio que muita gente fala chip da beleza, a gestrinona, e isso e aquilo. A maioria das pessoas não sabe o que é. Então, assim, a gestrinona é uma progestina, é como se fosse um anticoncepcional normal. Sabe aquele anticoncepcional que você tomou na adolescência e na vida toda? É uma progestina também, certo? O anticoncepcional, a substância que está dentro do DIU Mirena, que muitas pessoas usam, é uma progestina.
A gestrinona é uma progestina. Uhum. Certo? Então, é uma progestina utilizada principalmente para tratamento de endometriose e patologias que são estrogênio dependentes, patologias que se alimentam através de um desequilíbrio no mecanismo estrogênio para a mulher. Porque a gestrinona, ela bloqueia os picos de estrogênio. Então, ela consegue controlar essas doenças sem bloquear totalmente. Porque você tem que controlar, mas você não pode zerar o estrogênio da mulher. Porque o estrogênio é o hormônio mais importante da mulher. Então, assim, ela tem esse equilíbrio, sabe? Assim, de você conseguir fazer um tratamento que você consegue tratar uma mulher com endometriose, mantendo a qualidade de vida dela, que é uma coisa que a gente não consegue com as outras progestinas da indústria que tratam endometriose, né? Então, assim, a gente tem a gestrinona, que é essa progestina e que ficou famosa e que é amada por uns, odiada por outros. Porque ela tem um efeito colateral ali de fundo que aumenta a massa magra, né? Então a mulher fica com mais músculo, a mulher fica com mais disposição. E aí virou essa inversão de propósitos com a gestrinona, né? De você usar só para ficar mais forte, de você, né, de usar para emagrecer, que é um absurdo, porque ela não emagrece. Então, virou uma confusão em torno disso, sabe? Mas é uma droga que é, assim, muito importante, que é a salvação de muitas mulheres que não conseguem usar nada e só conseguem tratar as patologias estrogênio-dependentes com a gestrinona. Só que a gestrinona você só consegue comprar no exterior. Hoje, ela, em um momento, nesses 12 anos de implante, né, que eu faço implantes, ela, em um momento, lá no início, ela foi produzida na Itália, chegou a ser produzida na Itália, que era um berço de produção de hormônio importante, mas hoje em dia, toda a produção da gestrinona é feita na China e Índia. Nossa. E aí, os distribuidores importam e a gente compra, né, os laboratórios compram desses distribuidores. Todo esse processo, desde a fábrica na China, o distribuidor no Brasil, né, o importador, o distribuidor no Brasil e a gente, todo mundo é regulado. Todo mundo tem que ter regulação local pela Anvisa e Sim. pedaços, né? Mas é tudo comprado fora e são matérias-primas caríssimas. Assim, você compra 1 quilo de gestrinona, é R$1,5 milhão. Mas 1 quilo você faz quantos implantes? Não, 1 quilo dá para fazer, assim, uns 30, 40 mil implantes. Né? Mas que quando você olha para o tanto de mulheres que precisam, né, desses implantes, você não atende. É muito pouco. E o custo disso, Manu, para o mercado? Os preços variam de quanto a quanto? Você falou assim, já que a matéria-prima é cara, um implante desse deve ser caro. Pois é, a matéria-prima é cara, tanto a matéria-prima dos implantes quanto a matéria-prima, por exemplo, no Silástico, tem o próprio silicone. Né, que também é um produto que o berço dele é importado, né? A gente sempre comprou fora. Atualmente, a gente conseguiu qualificar alguns 2 fornecedores do Brasil para fazer o Silástico igual ao que a gente tinha antes, mas ainda assim é um processo assim, longo de treinamento, né, assim, você tentar qualificar os próprios fornecedores para eles fazer aqui no Brasil. Né? E aí tudo isso é um processo bom. Hoje em dia a gente tem um fornecedor que faz um tubo bom aqui no Brasil. E tem outros que fazem. E aí isso é um risco também. Porque pode vir um laboratório novo que não sabe a diferença e compra um tubo ruim. E aí, enfim, né, vira aquela disparidade na qualidade do produto final. Então, assim, é um custo altíssimo para a gente, porque a gente tem que estar o tempo todo investindo em não só nos produtos, né, da qualidade dos insumos, mas também no treinamento, tanto interno quanto externo, de qualificação de fornecedor e tudo isso. E quando você fala do Silástico, por exemplo, que para mim, eu falo mais do Silástico, ele é o meu xodó, assim. Eu sou muito mais, apesar de fazer os dois, apesar de gostar, apesar de entender que os dois têm indicações, o Silástico para mim, é muito melhor do
que os outros para tratamento. Sabe, assim, ele tem o perfil de segurança melhor, porque você pode tirar se precisar. O perfil da difusão da droga é mais lento, então, assim, respeita a fisiologia normal, né, natural da mulher, assim. Enfim. Só que é muito mais difícil de fazer também. É muito mais difícil de fazer, assim. No meu laboratório novo, antes do laboratório abrir, eu fiquei com 8 técnicos contratados por um ano. Só treinando. Nossa! Só treinando, pagando salário, não sei o quê. Treinando essas pessoas para que quando elas tivessem que fazer o implante fosse adequado, fosse na qualidade que eu entendo adequada. Então, para isso, saber, é um investimento em capacitação profissional que você faz com um laboratório que nem funciona ainda. Né? Então, assim, todo o processo desse tipo de medicina é trabalhoso, sabe? Assim, porque não tem... E aí a gente fala disso, mas também custa para o médico, porque o médico tem que se capacitar, o médico tem que fazer o curso, porque ele não aprendeu isso na faculdade de medicina, nem na residência de ginecologia. Então, ele tem que vir fazendo curso atrás de curso para poder entender e ter repertório para atender as pacientes. Enfim. E poder prescrever, né? Se Claramente. não tiver conhecimento, ele não pode prescrever nada. Exato. Então, é um produto que eu sei que tem um valor alto comparado com o poder aquisitivo médio da população, mas a parte boa é que hoje já existe mais concorrência. Então, quando existe concorrência, os preços... Porque a demanda aumentou, né? Entendeu? O preço fica mais competitivo, o médico consegue comprar melhor para poder depois revender melhor, né, para o paciente. E aí, então, assim, o próprio mercado se ajusta, e além disso, assim, aí é uma coisa do meu laboratório mesmo, eu tenho um objeto social importante. Então, assim, eu uso o laboratório para atender as pacientes que eu sei que não tem condição de fazer esse tratamento particular. Então, assim, a gente faz de 3 em 3 meses ou menos, a gente faz treinamentos, e para esses treinamentos eu faço seleção de pacientes que têm patologia, sabe assim, eu tenho 2 filtros ali, que são pacientes que têm patologia e pacientes que não podem pagar de maneira particular. Então, assim, não é um programa que vai ter uma amiga minha, entendeu? Que vai ter uma pessoa, uma amiga que eu sei que, foi pra Pode, né? entendeu? Assim, mano, ela pode encaixar essa pessoa nos voluntários. Aí eu falo, quem é e tal? E quando eu vou olhar, a pessoa, ela tava viajando, tava na Europa, ela tava no restaurante jantando, ela tá... Eu falei, eu não posso. Porque quando eu boto ela, eu tiro de alguém que não tem culpa. E que tá doendo em casa, que tá sofrendo. Então, no nosso programa de voluntários, as prioridades são bem estabelecidas, sabe assim? Porque é um tratamento que é caro, comparado com outros tratamentos, mas não é impossível. É um tratamento que você parcela em 10 vezes e vai sair para paciente final, pode ser que saia, sei lá, R$ 300 por mês a parcela. É um juntar. Amenizar o sofrimento, amiga. Mais, né? Eu achei que fosse mais caro até. Não, por ano, assim, R$ 3.000, R$ 3.500 no ano. Entendeu? Não acho assim absurdo, né? Entendeu? Porque as pessoas gastam isso com estética hoje. E mais, um tratamento com gestrinona, por exemplo, que para fazer contracepção, que é o hormônio mais caro, ele vai sair para paciente uns 6 a 7 mil reais, certo? Então, assim, hoje em dia os médicos, a maioria dos médicos já tem uma consciência, assim, de tentar ajudar essa paciente. Então, a maioria parcela. E, assim, pelo menos os que trabalham comigo, né, eu sempre conto com eles, para eles parcelarem o implante de um ano por um ano. Passar em 2 metros, inclui o custo ali dos juros da taxa de cartão, a precificação, e ajuda a paciente. E aí esse negócio vai sair R$ 600 por mês. É caro. Mas assim, comparado com o quê? Porque hoje em dia a gente sai para jantar e a conta é R$ 1.000.
Amiga, uma aplicação de Botox, R$ 1.500. As pessoas fazem 2 vezes por ano, são R$ 3.000. Né? Entendeu? Então, A coisa visível, né? Quando a gente fala em estética, o custo não tem problema. O implante é uma coisa invisível, exatamente. mas ao mesmo tempo significa o seu bem-estar. Ai, não, eu prefiro ficar mal, ter DPM, do que ficar feia. É uma coisa de cultura, que eu acho que aos poucos vai mudando. Né? Eu sinto isso pelas minhas amigas, que ainda têm o ciclo menstrual, que ainda são mulheres férteis, né? Vamos dizer assim. Porque eu falo até hoje que o melhor momento na minha vida foi a menopausa. Para muitas mulheres, isso não acontece, mas para mim foi o melhor momento da minha vida. Esse seu trabalho de voluntária, quantas mulheres você já atendeu? E como é que você mensura o resultado disso na vida delas? Agora, quantas mulheres eu já atendi ao longo desses 12 anos, eu nem sei, viu? Mas deve estar lá, ao longo desses 10 anos, ou 12 anos, deve ser, 5.000 mulheres. Não. Que delícia. Mas no laboratório novo, né, no Lavi, a gente começou a funcionar em março. Só que desde antes, enquanto eu estava construindo o laboratório, eu já fazia, porque eu fazia mentoria, né, eu continuei com as mentorias, e na mentoria eu fazia treinamento, e aí eu falava com os outros donos de laboratório para eles doarem implante para o treinamento, e aí eu incluía paciente voluntário. Então, assim, eu conseguia manter ali, sabe, uma quantidade menor, mas conseguia manter. E aí agora, com esse projeto que a gente começou, agora, em março, a gente já tem umas 60 mulheres atendidas, e a gente tem uma pesquisa, além dos treinamentos, eu patrocino uma pesquisa específica para a TDPM, com um médico que se chama Lucas Penchel. O Dr. Lucas Penchel é um médico de Belo Horizonte, e ele veio para mim com um projeto de pesquisa para o doutorado dele, que era de tratamento em pacientes que têm a disforia, que têm TDPM, com gestrinona, com implante de gestrinona. E ele, na hora que ele conversou comigo, eu falei, pode contar comigo. Tô dentro. Então, a gente já começou, essa pesquisa começou no mês passado, aí ele já atendeu 20 pacientes e tem mais 20 que vão ser atendidas esse mês, totalmente voluntárias, pacientes que sofrem de TDPM, e que aí, junto com ele, a gente banca o tratamento delas, né? De todas essas meninas. Então, aí a gente já tem umas 100 mulheres atendidas. E assim, como eu mensuro, eu acompanho muitas, né? Porque muitas vêm acabam entrando no projeto, nos voluntários, através de mim nas redes sociais. Então, muitas dessas meninas já me descobriram nas redes sociais e vêm interagindo comigo, me fazendo pergunta e ganhando consciência da sua própria condição, né? E me mandam os depoimentos, e aí quando eu vejo que são depoimentos graves, que assim, eu sinto uma urgência de ajudar essa mulher, eu incluo ela no programa de voluntários. E aí eu vou botando pessoas, e aí eu consigo ir acompanhando, porque a gente cria uma relação. Manu, é fácil o diagnóstico da TDPM? Conta para mim, assim, como é que a mulher pode cogitar que a tensão pré-menstrual, eu aprendi, eu tinha um mau humor terrível, então eu já sabia que estava com TPM, né? Além do fluxo, eu acho que o próprio fluxo me deixava mal-humorada, chorona. Então, eu já tinha essa concepção da TPM. A TDPM é pior que a TPM? Em que sentido? Conta pra gente um pouquinho, só pra gente entender melhor. Muito pior. Assim, a TDPM é uma condição que, quando não tratada, ela é incompatível com a vida. Uma mulher que tem TDPM, ela sobrevive, ela não consegue ter uma vida adequada, sabe assim? Por quê? É uma TDPM, como se fosse uma TPM muito, muito, muito forte. Mas a gente não consegue imaginar que é uma TPM muito, muito, muito forte. Né? E por que isso acontece? Essas meninas, elas têm uma sensibilidade a estrogênio e progesterona.
aos picos hormonais. Então, quando ela tem esses picos hormonais, ela tem uma sensibilidade neuronal nos neurotransmissores e elas ficam completamente fora da casinha. Completamente. Assim, Existem casos até de suicídio, né, Manu? muitos casos de suicídio, muitos casos de homicídio, muitos casos de, assim, até outro dia a TDPM não existia. Então, existe um diagnóstico. Essas meninas são diagnosticadas como bipolares, como doidas e trancafiadas em clínica entendeu? E elas, o que elas têm é um desequilíbrio hormonal. Só que até 2021, essa doença não estava nem descrita. Então não tinha nem CID para TDPM. Ninguém nem sabia o que era. A maioria dos médicos, até hoje, não diagnostica TDPM. Pouquíssimos médicos fazem esse diagnóstico, e é um diagnóstico combinado do psiquiatra com o ginecologista. Normalmente, o que acontece? Essa menina vai para o psiquiatra, levada pela família, né? Assim, tem alguma coisa errada com a medicina. E aí, o psiquiatra, se for um psiquiatra atualizado, ele vai perceber que essas mudanças de personalidade, essas mudanças bruscas de essa variabilidade emocional, acontece combinada com ciclos hormonais. E não em qualquer momento, que é uma diferença grande entre um transtorno bipolar, por exemplo, e uma disfonia. Então, assim, quando essa relação é feita do ciclo menstrual com essas mudanças emocionais e tudo, aí é feito um diagnóstico de TDPM. E, normalmente, o psiquiatra vai encaminhar para o ginecologista fazer um tratamento que equilibre e impeça que essa paciente tenha esses picos hormonais. Só que chegar nisso é muito difícil. Nossa, é uma caminhada Porque as pacientes não sabem. As meninas não sabem que essa doença existe. Muitos médicos não sabem ou ainda negam a doença. E aí a paciente fica no meio de uma massa cinzenta, assim, sabe? De não sei o que está acontecendo comigo. Aí a família se afasta da família, o casamento acaba. E coitada, e ela não sabe o que é. E aí é depressão, né? Sempre o final é uma depressão, é uma bola de neve. E é pela vida toda, incompreendida. Aí, de repente, quando chegar lá na menopausa, ela não vai mais ter esses picos de estrogênio, mas ela vai ter tantos traumas da vida toda, passando por isso, e agredindo as pessoas, e não tendo condições de ter uma vida social, não tendo condições de ter um trabalho, sabe? E sem saber o que é que ela tem, simplesmente se achando inadequada. Que quando ela tá na menopausa e ela não tem mais picos hormonais, quem é ela? Quem é essa pessoa? É verdade. Né? Eu falo isso por mim. Eu tive muito problema emocional nessa época fértil, né? Minha época fértil, porque isso para mim durou a minha vida fértil inteira. Exatamente. Todo mês eu tinha cólica, tinha um fluxo intenso, eu tinha oscilação de humor, e não, por mais formada e informada que eu fui, eu não tive acesso a isso que você está me falando agora, que é muito mais fácil hoje, né? Eu já entrei na menopausa faz quase 10 anos. Então, é importante esse conhecimento, essa informação, porque evitar o sofrimento. E Ana, sabe uma coisa que eu fico... Mental, você deixa de fazer um monte de coisa na sua vida. E aquilo que você falou, prejudica totalmente até suas relações pessoais. Totalmente. Assim, e uma das coisas que eu falo muito, assim, é que quando a gente fala de uma situação limite, sabe, de uma menina que tem uma TDPM, ou de uma menina que tem endometriose, que sofre, é mais fácil compreender. Mas a minha linha com você é, por que a gente só tem que resolver estando no limite? Por que a gente tem que aceitar ficar incomodada?
Todos os meses da nossa vida fértil são 20 anos, Sim. 25 anos. Por que que todos os meses a gente tem que aceitar que doa só um pouquinho? Sabe? Não é pra doer nada. É pra você ficar bem. Assim, isso é uma coisa que eu tento falar, sabe? Botar na cabeça das mulheres. Sabe? A gente não precisa ficar jogada na cama. Assim, a dor não precisa ser insuportável pra gente resolver. A gente tem que resolver antes. Sabe? A gente não precisa suportar tudo. Não é normal suportar tudo. E a gente se acostumou com isso. A gente se acostumou com que a dor da TPM era normal, com que a cólica era normal, com que o fluxo abundante era normal, porque nas gerações anteriores a informação não existia. Então a sua mãe, ela passava para você dizendo, mentira, mas é isso mesmo. Entendeu? É assim, que droga, né? Que chato essa mulher, eu entendo. Na próxima a gente tem homem. Mas é assim, e a sua tia, até graças a Deus, porque a sua tia, ela ficava de cama. A sua tia era muito real que você. Entende? Então as meninas, desde 14 anos, elas se acostumam a suportar. Aqui a dor é normal. Aqui ficar incomodada e com a viabilidade emocional todos os meses, que isso é normal. E não é. Não tem que ser. Sabe? Não tem que ser. E aí a nossa geração, a minha geração de mães, hoje que eu tenho filhos pequenos, mas a minha geração tem a responsabilidade de criar essas meninas e dizer não. Não é normal. Não vai ficar incomodada. Não vai ficar, entendeu? Sofrendo com fluxo abundante, que tem que botar 2 absorventes se o casaco amarrado na cintura, com medo de vazar, com medo do coleguinha chatear, porque a gente já entende o mecanismo da menstruação. A gente entende que a menstruação não é uma limpeza do corpo. Sabe, assim, a gente entende que a fisiologia hoje, meu avô, quando ele lançou o livro Menstruação Sangue Inútil, foi um escândalo. No Maria. Foi um escândalo no mínimo. Até o Papa falou sobre o porque era aquele negócio, meu Deus, como que o Dr. Elcimar está dizendo que a mulher não precisa menstruar se é um mecanismo natural, fisiológico da mulher. Só que meu avô, ele entendia a mulher tão lindamente que ele falava, não é um mecanismo natural da fêmea é engravidar. A mulher ovula para engravidar, ela não ovula para menstruar. Quando a mulher não engravida, ela menstrua, porque houve uma falha da natureza naquele momento. Houve uma falha. E aí o nosso corpo é tão inteligente, tão maravilhoso, que ele tem um mecanismo pós-falha. E ele expulsa todo aquele endométrio que foi ali preparado para receber o embrião, para que seu neném se nasça, para que a gente prolifere, porque a gente foi feita para procriar. Certo? Uhum. Então, quando aquilo não acontece, nosso corpo maravilhoso, ele expulsa aquilo e começa a preparar de novo. Ó, nesse não deu, mas no próximo vai dar. Uhum. E ele começa a preparar a mulher para engravidar de novo. E a mulher não engravida de novo. E aí ela menstrua de novo. Aquilo é uma falha. É um mecanismo maravilhoso pós-falha. Mas essa falha, a gente não foi feita para falhar todos os meses. Então, é como uma luz que você fica acendendo e apagando o tempo inteiro. Uma hora ela queima. Sabe? E essa luz vai queimar. Entende? Então, assim, a mulher, antigamente, na época da minha mãe, nem da minha mãe ou da minha avó, as mulheres, meu avô tinha 14 irmãos. Elas tinham muitos filhos. Né? Então, a mulher, quantas vezes na vida ela menstruava? 7. Porque ela Era atrás do outro. Quando ela amamentava, tinha um período de amamentação, né, livre demanda, em que ela não engravidava, não menstruava. E aí, a partir do momento que aquele neném ia ficando menos dependente dela, ela começava a ovular de novo e engravidar. Engravida de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta que existem mitos e verdades, né, sobre os implantes, esses implantes. Muitas mulheres dizem que têm medo de utilizá-los pela questão da esterilidade. O uso contínuo pode causar esterilidade. Explica que não, pelo amor de Deus. Eu tenho que explicar, eu não tenho aquela... Não. Ela que nem a pílula anticoncepcional, né? Eu vou usar muita pílula, eu vou ficar estéril.
Ué, não, você parou de usar, você volta a sua... Volta a ovular Claro. e vai ovular e vai engravidar. E assim, pelo contrário, eu acho assim, que esse movimento de você, quando você engravida, você menstrua todos os meses, você tem muito mais possibilidades de desenvolver ali uma atifia naquele útero por causa desse processo do que quando você está no útero preservado. Entendeu? Cara, própria endometriose, adenomiose, miomas e etc e tal. Você ficar ali cursando com uma doença, alimentando essa doença todos os meses. Aí sim você tem uma chance de, quando for engravidar, ter um problema. Agora, quando você está com um implante, primeiro, você está com uma dose de contraceptivo que é muito mais baixa do que o que você usa no oral. Né? Uma dose de contraceptivo que não passa pela primeira via de metabolização hepática, né? Então ela está no subcutâneo, ela vai direto para as células e a parede sanguínea, que é bem diferente de quando você toma o oral, que ele metaboliza, né, todo até chegar onde tem que chegar. Então são doses maiores que tem que prever essa perda. Então uma dose muito menor, sabe? E e muito mais estável. Não tem nenhum paralelo em que isso vá afetar a fertilidade de mim, pelo contrário. Aí quando me falam isso, assim, eu sempre uso o meu exemplo. Eu uso implante, eu tenho 38 anos. Eu uso implante desde os 17. Com 17 anos eu botei meu primeiro implante para não menstruar. Que era um implantezinho de Nestorone, que é uma outra progestina, que é super leve, maravilhoso, assim. Botei ali e pronto. Sempre usei o implante. Depois, quando eu comecei a trabalhar no laboratório, com meus 26 anos, eu botei gestrinona. Nunca tinha colocado, já tinha 10 anos lá com Nestorone e tal. Botei gestrinona por quê? Eu queria testar em mim, queria saber, entendeu? Eu tava dando curso falando e tal, eu queria. Então eu comecei e fiquei 10 anos usando a gestrinona, só tirei para engravidar. Quando eu tirei, eu falei com meu marido, eu tinha 6 meses de casada, e eu falei para ele, olha, eu vou tirar meu implante. Porque até equilibrar, tem tanto tempo que eu não menstruo, que eu nem sei o que é, mano. Achando que demorava a engravidar. Eu menstruei, eu engravidei, no mesmo mês eu nem menstruei. Eu tirei o implante, engravidei, e meu marido falava, não é possível. Ele querendo curtir o casamento, né, ali, mais 6 meses de curtição. Engravidei no primeiro mês. E no segundo filho, a mesma coisa. Tirei o implante, mas aí eu já sabia. Aí tirei o implante e engravidei logo. Então, não tem uma relação causal entre você, entendeu? Usar o estímulo de afetividade ou usar o implante de afetividade. Você tem que saber, assim, por que você vai usar o implante? Por que você vai usar o contraceptivo? Quer dizer, uma paciente que usa contraceptivo há 10 anos, tem algum motivo para ter medo de usar implante? Não. Ela faz uma coisa que é uma dose muito mais alta há muito tempo. Então ela vai estar trocando por uma dose menor. Tem. Sabe? Assim, então, é você entender que os hormônios que vêm dentro do implante não são diferentes dos hormônios das outras progestinas. Né? Cada progestina tem as suas características, tudo, mas são progestinas. Né? Então não é um pó da lua que vem e é uma coisa. Não. É um tipo de contraceptivo. Entendeu? Assim, entender isso às vezes é difícil. Porque a pessoa, quando vê o implante, ela acha que é uma coisa completamente diferente. E não é, é a via de administração que é diferente. Em vez de você estar usando oral, você vai usar pelo subcutâneo. É isso que eu acho muito mais tranquilo, porque o oral às vezes você pode esquecer. Esse aí pode esquecer. O oral, você está todos os dias fazendo um pico de medicamento ali, um pico e um vale, né? O oral faz aquele pico de uso, depois você usa. E aí você esquece. E aí não sei o quê. Então, assim, é um trabalho que é educação mesmo, de conscientização, tanto do médico quanto da paciente, porque essas pacientes, o sistema é tão bem feito, foi tão bem feito, que essas meninas todas, nós e mulheres, usam um anticoncepcional por 15, 20 anos, achando que menstruam. Ah, não, mas eu uso anticoncepcional, mas eu menstruo. Ou não menstrua nada. Você não menstrua.
É menstruação falsa. Você sangra. Uhum. Verdade. Menstrua quem ovula. Se você não ovula, não tem como você menstruar. Você tem sangramento por diminuição brusca de hormônio ali. Entendeu? Para mimetizar uma menstruação, porque na época da criação da pílula, isso era um fator importante para que a igreja pudesse apoiar o anticoncepcional. Tem. Então, quando a pílula foi criada, existia essa preocupação de você conseguir mimetizar o natural, entendeu? De você dizer, não, mas ó, a gente está mantendo a mulher, ela continua menstruando, entendeu? Mentira! Mas as pessoas ainda não sabem, ainda não, entendeu? É um trabalho de educação mesmo, de mudar o ângulo de que a gente aprendeu a ver a nossa saúde, sabe? Assim, e isso isso é uma missão tão grande, sabe? Assim, tão importante e que só é possível porque tem uma infinidade de mulheres empreendedoras que estão no mercado agora resolvendo as suas questões. Porque o empreendedor é um resolvedor de suas dores, né? Assim, É o resolvedor de problemas. É essa experiência, então, que você vai levar para os Estados Unidos em novembro. Quer inspirar outras mulheres, é isso? Essa missão, essa chamada, sabe? É uma chamada para essa missão que é tão importante, assim, a gente lutar as nossas batalhas agora que a gente pode, sabe? Então, assim, é tão importante uma mulher empreendedora, sabe? Assim, chegar e entender as suas dores e dizer, eu consigo resolver isso. E, às vezes, não é um implante hormonal que isso é uma coisa super complexa. É como é que o bolo quentinho vai chegar na casa da outra. Entende? Porque a gente sabe que um bolo quentinho resolve coisas na hora certa. É como é que a feira orgânica vai chegar para você fazer a introdução alimentar com seu filho. São dores que são muito latentes na mulher e que ficam por muito tempo em segundo plano, porque o empreendedorismo estava na mão. E hoje a gente pode estar aqui fazendo, e o problema resolvido por uma mulher resolve tantos outros problemas, sabe? E é resolvido de uma forma tão bonita e tão real. E Consciente, né? A mulher é muito mais consciente, racional para resolver problema, aquilo. Não enrola. Não. Mas a mulher tem um senso de empatia, sabe? Assim, ela tem um senso de empatia e de comunidade que nasce da gente. Nasce junto com a gente porque a gente já nasce com o chip da família, né? E a gente leva isso para a nossa visão total. Então, eu sempre falo assim, quando eu ajudo uma mulher, quando eu salvo uma mulher, eu melhoro o mundo. Porque quando eu tiro essa mulher da dor e do lugar de sobrevivência que ela está, e eu deixo ela em condições plenas de cumprir com a missão de vida dela, eu sei que ela vai mudar tudo ao redor. Sabe? Então, é mais do que uma mulher. É o que está em volta, sabe? Assim, eu tenho um caso super, super tocante de uma menina. Foi a primeira menina com TDPM que eu participei do tratamento, né? Assim, e ela foi a pessoa que me abriu os olhos para TDPM, que eu via a gravidade. E essa menina tem uma história muito emocionante. Ela, jovem, perdeu um filho de 3 anos para o câncer. O menino teve câncer e ela era mãe solteira, mãe sozinha, com aquela criança nos hospitais, não sei o que e tal. E aí depois ela desenvolveu esse quadro de TDPM. Porque a TDPM ela tem uma característica que muitas vezes o gatilho é um trauma. Então existe um trauma que é um gatilho para que essa doença apareça. E ela desenvolveu isso e ela ficou assim, ficou muito ruim, sabe assim, todo o tempo, muitos anos. E aí ela conseguiu o tratamento e tentou o tratamento de várias formas e só conseguiu tratar com implante de gestinol. E quando ela conseguiu fazer o tratamento, essa menina mudou completamente. É outra pessoa. E quando ela mudou, ela abriu uma ONG do Rio de Janeiro para atender a mães que têm filhos com câncer no hospital do câncer do Rio de Janeiro. Então ela alugou uma casa. Ela fez dessa casa um lugar para receber essas mães que estavam em tratamento
com seus filhos no hospital e que não tinham lugar para descansar, lugar para lavar uma roupa, que não tinham uma direita, que não tinham um acolhimento, um atendimento médico, porque estão só focadas nas crianças. Essa menina fez isso, sabe? Porque ela estava bem. Então, eu falo, gente, quando a gente tira ela do escuro, quando ela saiu do escuro, olha quanta luz ela tinha. Olha quanta luz ela tinha. E estava tudo debaixo da doença, sabe? Estava tudo ali, porque ela estava sobrevivendo. Isso. Você cuida das suas redes sociais. Você tem quase 27 mil seguidores. É um número bem significativo. E que tipo de dúvidas chegam lá? E você faz questão de responder como é que você trabalha a rede social? A Manu trabalha a rede social dela. Pois é, engraçado, né? Que quando eu abri essa rede social tem 2 anos. Eu não tinha, e aí quando eu saí do laboratório antigo, né, da familiar, eu falei, vou começar uma história nova, né? Vou construir um laboratório. Eu sabia que era um desafio novo, que não ia ser rápido. Só que antes de sair dali, eu passei 10 anos ali e eu falava de implante o dia inteiro. Os médicos, e eu ando falando de implante, eu gosto de fazer isso. Então, quando eu saí, quando aquilo acabou, eu fiquei órfã, sabe? Assim, eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Quer dizer, enquanto eu estiver construindo o laboratório, o que eu faço? Sabe, assim... E aí eu tava um dia, eu acordava, assim, 4:30 da manhã, eu rezava na sala, e falava, meu Deus, o que eu faço? E, sabe, que é isso que vai acontecer agora, né? E aí eu fui andar, assim, eu moro na frente do mar, e aí eu tava, assim, olhando pro mar, parei no meio-fio, e aí veio essa ideia pra mim, assim, eu falei, e veio um nome, Gestinona Real, que era o nome do canal, quando eu comecei. E eu falei, vou abrir um canal no Instagram, e vou falar de Gestinona. Por que eu falo disso mesmo? Minhas amigas me perguntam, tem tanta dúvida, eu vou... E aí eu falei, bom, vou abrir. O que pode acontecer? Ninguém gostar, ninguém querer falar sobre isso, e aí tudo bem, opa, mas vou tentar. Quando eu comecei, a receptividade das pessoas foi tão linda, sabe, assim, tanto dos médicos, quanto das pacientes que tinham dúvida. E eu entendi que aquele conhecimento que eu tinha era muito útil para elas. Era muito valioso para essa menina que estava com uma dúvida que eu podia resolver. Porque era parte do meu cotidiano. Então eu comecei a responder caixinhas de perguntas todos os dias. Eu abria a caixinha de pergunta e respondia. E comecei, e aí eu indicava os médicos. Porque como eu conheço muitos médicos, claro, eu indicava os médicos nas cidades, para essas meninas, eu não sei onde você tem um médico para me indicar, e aí eu ia indicando. E aí começou a minha vida, assim, no digital, através disso, através dessa chamada, assim, e as meninas me mandavam tantas mensagens, me mandam até hoje, assim, validando esse trabalho da informação, sabe assim? Obrigada, sabe? Puxa, se não fosse você, eu não teria descoberto isso. Se não fosse você, eu ia estar desesperada, achando que eu tô com um problema aí, sabe? Obrigada, porque você me encaminhou a esse médico. Então, eu não tinha consciência plena, sabe? De tanta gente, de tanta dúvida. E aí eu comecei, e é o que eu faço lá até hoje, assim, eu tento ser útil, sabe assim? Eu tento resolver o problema de uma pessoa. Assim, eu não fico na rede social fazendo nada que eu não entenda que é útil para essas pessoas que estão ali, sabe assim? Que eu possa inspirar elas de alguma forma, que eu possa resolver alguma dúvida que está ali aguda, que está abandonada, que ela não tem né, quem falar. E aí ser essa ponte. Ser uma ponte entre a paciente e o médico, sabe? Entre ser uma pessoa que elas conseguem enxergar um par, mas que tem ali uma entrada em lugares que estão muito distantes para elas, né? Então eu consigo costurar esse caminho e dizer, não tá tão longe assim. Tipo assim, a gente dá a mão e a gente chega lá, entendeu? É aquela coisa, acredite em você, né? Eu acho que falta, às vezes, só
um chacoalhão. Manu, nosso tempo chegou ao fim, mas a gente divulgou aí tanto o Instagram do laboratório quanto o seu pessoal, para que essas mulheres, né, possam ter vamos dizer assim, uma mão amiga nessas questões. Acho que é muito importante a informação, isso que a gente fez hoje, né? Inclusive para mim, eu aprendi muito, né? Porque não fala, jornalista sabe tudo, não sabe nada. A gente aprende diariamente, eu aprendo muito com as minhas entrevistas, e é isso que me gratifica, né, de fazer e de levar essa informação, porque eu levo e recebo. Essa troca é muito boa. Muito obrigada. Muito sucesso para você e que muitas mulheres consigam, né, ter essa concepção, sua voz alcance aí milhares de mulheres em todos os cantos deste país, não só deste país, mas fora dele, já que você vai para a Flórida falar e inspirar outras mulheres empreendedoras que com certeza virão do mundo inteiro. Obrigada, Manu, seu recado final, por favor. E desculpe ter chamada de Manu, né? Não, mas é Manu mesmo. Não, é Manu. Tanto que eu mesmo começo a falar Manu contigo. Tipo assim, é Manu mesmo. Manuela parece que tá brigando. Seu recado final. Não, eu quero, assim, agradecer principalmente essa exposição, né? Esse lugar para eu conseguir chegar nessas mulheres. O trabalho é sempre conjunto, né? Não existe você conseguir chegar em pessoas sem pessoas, né? Então, esse lugar é importante de conseguir espalhar essa mensagem, de conseguir outras porta-vozes para essa mensagem, e que através disso as mulheres, assim, algumas mulheres que estejam vendo aqui entendam que a mulher é um ser de força, sabe? Assim, a mulher, ela vem para o mundo com força. E essa força tem que ser preservada, sabe? Essa luz da mulher tem que ser preservada e que não dá para fazer isso sobrevivendo a dores, né? Sobrevivendo só, né? Assim, matando um leão por dia. A gente ajuda, sabe? Assim, tem leões que a gente pode ajudar na batalha. Então, eu quero, assim, que as mulheres entendam isso, que elas busquem ajuda, sabe? Que não se acomodem na dor, sabe? Que se acomodem somente na solução. Assim, que o lugar de conforto seja o lugar de conforto e não de desconforto, sabe? E eu só vou conseguir fazer isso com espaços com jornalistas que entendem a mensagem, que entendem a importância de levantar essa mensagem. E eu me coloco aqui à disposição de todas as pessoas que precisarem de informação, quiserem tirar dúvida, quiserem conversar. Eu estou aqui para isso, sabe? É mais importante que um produto, é mais que um implante. É muito mais que um implante. É a vida, sabe? É a vida da gente, das nossas gerações futuras, sabe? E a missão a missão é essa. Então, obrigada. Obrigada, Manu. Muito obrigada a vocês todas e todos, né, que nos acompanharam no programa desta semana. Muito interessante, muito importante. E nós temos um encontro na semana que vem. Um grande abraço e até lá.